Já tem mais pergunta aqui do Charles Braga. Ele pergunta assim: Fernando, qual a principal diferença no mindset de uma empresa no Vale do Silício para uma startup brasileira? Eu acho que entra um pouco do que a gente já falou, mas eu acho que a questão do comportamento aqui que ele está falando tem muita coisa, não tem, Fernando? Tem, as diferenças são muito grandes, mas a questão do mindset, uma é essa, é você expor a sua ideia. Entendeu? A outra é você entender que a startup, para ela funcionar, ela tem que ter uma entrada de dinheiro. Por isso que existe aqui os investidores, que hoje o Brasil está se tornando um mercado bem mais maduro nessa área. Mas você sabe disso, né, André? 5, 6 anos atrás, Sim, era uma dificuldade muito grande para conseguir investir exatamente. nesse tipo de coisa. Então, o empreendedor, ele está ali para pegar aquela ideia e jogá-la para frente. E os investidores estão para botar o dinheiro para que aquela pessoa trabalhe e toque aquela ideia para frente. Então, o principal do empreendedor que ele tem que ter, que a gente vê muito aqui, que às vezes não vê no Brasil, ele tem que ter uma paixão muito grande pelaquilo que ele faz. A ideia dele não é ficar rico. A ideia é ele mudar o mundo. Ele vai fazer alguma coisa que vai melhorar a vida das pessoas no futuro. Então, Perfeito. é. O dinheiro, a consequência, o benefício financeiro, ele vem. Ele faz parte disso. Mas você tem que ter aquela paixão de insistir no seu sonho, insistir na sua vontade, explorar, conversar com as pessoas, trocar ideia, ver o que você está fazendo de errado, ser crítico daquilo que você está fazendo, aceitar quando você errou e aí dar essa iniciativa para frente. E isso, o americano, ele tem muito, porque ele já, quando ele já começa na startup, ele já começa, vamos dizer, apanhando, né? Porque a competição é muito grande. E às vezes, Sim. aí no Brasil, o cara não se deixa fazer isso. Muita gente, que a ideia é boa, ótimo, você está no caminho certo, e quando não está. Então, esse check-up de que eu estou fazendo a coisa certa ou não, ela tem que ser brutal. A pessoa tem que, se a pessoa fala que está fazendo errado, ou se você entende que tem uma coisa de errado, tem que aceitar aquilo. Não há problema, modifica, aperfeiçoa e continua. Mas não fica batendo na mesma tecla, não, que não vai mudar a letra. Perfeito. E ó, tem uma pergunta bem interessante aqui, do Keidman Santana, que é em relação. Fernando, você acredita que um ambiente plural dentro de uma empresa ajuda no desenvolvimento de novas ideias e soluções? Acho que essa é uma característica do Vale do Silício. Isso influencia muito. E é bem curioso, antes do Fernando até responder, eu peço para o Douglas deixar na tela a pergunta, porque o Vale do Silício ele tem muito da história de pessoas de fora dos Estados Unidos vindo morar ali. Então, realmente, ter muitas pessoas fez toda a diferença, na minha opinião, para que o Vale do Silício tomasse a forma como ele tem hoje. Correto, Fernando? Absolutamente correto. Obrigado, Keidman, pela pergunta, porque esse é o básico do Vale do Silício. Quando o André me dava a oportunidade de conversar com os grupos que eles traziam aqui no Vale do Silício, eu sempre falava, André, vamos falar da história um pouquinho, para o pessoal entender, para ter contexto. A cidade de São Francisco, que é, vamos dizer, é a principal região do Vale, historicamente, sempre foi uma cidade onde pessoas do mundo inteiro vinham para ela. O primeiro grande movimento de estrangeiros que vieram para o Vale do Silício foi em 1849, com a Corrida do Ouro, onde descobriram ouro na Califórnia e o governo não tomou conta do ouro. O governo disse para as pessoas, quem achar o ouro é seu. Então, esse foi o grande movimento. E daí para frente, você teve vários. Nós temos o caso da Segunda Guerra Mundial, onde as empresas militares vieram para a Baía de São Francisco para desenvolver o armamento para a guerra contra o Japão. Você tem aí, nos anos 50, 60, todo o início da revolução digital, a revolução dos computadores. Então, essa entrada e saída de pessoas do Vale do Silício, da região de São Francisco, é que faz esse lugar ser tão aberto às ideias. Entendeu? Eu digo aí no Brasil, eu sempre falo para o pessoal, tenta trazer pessoas de fora da sua cidade, de fora do seu estado, de fora de outros países, para que ajude na elaboração daquela ideia. O Brasil é tão rico em diferenças, né? Vocês estão no sul do país, você tem uma pessoa de Manaus, você tem uma pessoa de Pernambuco, você tem uma pessoa da Bahia trabalhando naquela empresa, vai influenciar muito, porque culturalmente é diferente, a maneira de pensar é diferente.
E essa mistura de culturas, essa mistura de maneiras de pensar diferente é que faz a região ser rica em ideias. Não adianta se você pegar 5 paulistanos, botar eles juntos para conversar sobre como fazer uma pizza, essa pizza vai sair como a pizza que hoje existe em São Paulo. Traz um cara do Pará, do Belém do Pará, e bota ela nessa conversa. E pergunta para o paraense, vem cá, o que a gente pode botar na pizza que vai fazer diferença? Eles vão ficar surpresos, o cara vai modificar a maneira de fazer, porque eles fazem uma pizza diferente lá no Pará, com os elementos que eles têm lá na região. Então, essa diversidade de ideias é fundamental para que a coisa se torne bastante competitiva, bastante criativa, mas você faz isso, eu acredito, trazendo pessoas de regiões diferentes para conversar. Exato. Hoje, com a pandemia, está todo mundo ou no Zoom, ou no FaceTime. Então, facilitou. Eu conversei com um amigo meu e também, que é um advisor da Vale Innovation, o nome dele é Matthew Svetch. O Matthew, ele falou uma coisa muito séria. Ele falou, Fernando, nós vamos entrar agora numa fase em que a gente vai ganhar ainda mais dinheiro, mais negócio do que antes. Porque hoje você pode ter uma empresa em São Francisco, contratar os funcionários de Israel, da Índia, e ter clientes na Europa, na África, na Oceania. Está todo mundo no Zoom. Então, essa mudança que houve com a pandemia, isso eu acho que vai ajudar muito a abrir a cabeça das pessoas, porque hoje você pode ter seu negócio no Brasil e contratar um cara do Canadá para te ajudar. Você Exatamente. Pode ter uma linguagem em outra parte do mundo. Então, eu acho que isso é muito bom. Mas excelente a pergunta da moça aí. Neste canal, compartilho minhas vivências e experiências reais em negócios. O papo aqui é de empreendedor para empreendedor. Participo de empresas no Brasil, no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, e também em Israel. E trago assuntos relacionados à inovação, disrupção, empreendedorismo, dicas e sacadas para você implementar no seu negócio hoje mesmo. Inscreva-se no canal e receba em primeira mão nosso conteúdo.